Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a professora Cleise Cous e nós vamos falar neste vídeo sobre gratuidade da justiça. Será que o benefício pode ser concedido de ofício? E mais, será que há necessidade de comprovação da insuficiência de recursos ou basta a mera declaração da parte? Bom, é sobre isso que nós vamos falar, mas antes de mais nada, se você gostar do vídeo, deixe o seu like, deixe também o seu comentário e se inscreva no nosso canal, ative as notificações, porque assim você fica por dentro de todos os conteúdos que aqui são publicados. Bom, gente, sobre esse tema, para começarmos o nosso estudo, nós temos que lembrar que a CLT trata deste assunto no artigo 790, parágrafo 3º e também no parágrafo 4º. Quando vai nos dizer que o benefício ele pode ser concedido, reparem, tanto a requerimento quanto de ofício. E esse benefício, então, seria concedido para aqueles que recebessem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Então, com a análise desse parágrafo 3º, nós percebemos que sim, poderia ser concedido de ofício para aqueles que recebem igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios da previdência social. Agora, o parágrafo 4º vai nos dizer que o benefício da justiça gratuita ele vai ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Aqui, então, a gente poderia ter uma interpretação no sentido de que aqueles que recebam mais do que esse valor indicado no parágrafo 3º estariam, então, obrigados a fazer a comprovação para ter o deferimento do benefício. E aqui também entrariam as pessoas jurídicas. Só que além de nós termos disposições na CLT a respeito do tema, nós também temos disposições no Código de Processo Civil, que é fonte subsidiária e supletiva da CLT naquilo, claro, que for compatível. Então, olha só, no Código de Processo Civil, nós temos no artigo 99 que o pedido da gratuidade da justiça, ele pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro no processo ou ainda em recurso. Aí o destaque especial é para esse parágrafo 3º, que vai dizer que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, exclusivamente por pessoa natural. Tanto é assim que o TST tem uma súmula, a súmula 463, que traz ali no seu inciso 1º, que a partir ali de 2017, para concessão da assistência judiciária gratuita para a pessoa natural, bastaria a declaração da insuficiência, de recursos, da hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por advogado, desde que esse advogado tivesse procuração com poderes específicos para essa finalidade. Já para a pessoa jurídica, não bastaria isso, porque seria necessária a demonstração cabal da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Então, o que acontece é que há uma certa divergência sobre a necessidade, então, de comprovação da insuficiência de recursos pela pessoa natural, quanto à pessoa jurídica, ao reconhecimento de que seria necessário, mas pela pessoa natural, se ela teria que fazer essa demonstração em razão daquele parágrafo 4º do artigo 790 ou se bastaria a declaração. E aí esta questão chegou para julgamento do TST. Então, em 2 julgamentos recentes, a 6ª turma do TST analisou recursos que foram relacionados com este assunto. No primeiro caso, em que o benefício foi concedido sem que houvesse pedido do trabalhador, foi determinada a reabertura de prazo para que ele recolhesse as custas processuais. E no segundo caso,
o trabalhador conseguiu reestabelecer a concessão com base na sua declaração de hipossuficiência. Então vejam que é um tema polêmico, tanto que chega para a análise do TST e tendo ali posicionamentos divergentes ao longo dos julgamentos do processo em primeiro e segundo grau. Bom, com relação a isso, o que o TST entendeu sobre o prazo para o depósito? No primeiro caso, a reclamação trabalhista, então, foi ajuizada pelo trabalhador relativamente aos pagamentos de repousos remunerados. Os pedidos foram julgados, então, improcedentes, lá no primeiro grau, e aí foi deferida a justiça gratuita para o trabalhador, mesmo não tendo sido feito o pedido na inicial. Ao recorrer para o Tribunal Regional, então, o empregado deixou de recolher as custas processuais e aí a parte adversa questionou essa concessão ali porque ela teria sido feita sem que houvesse o pedido. Aí, ao declarar deserto o recurso, o Tribunal Regional ressaltou que, de maneira inadvertida, o juízo de primeiro grau havia concedido a gratuidade da justiça sem que o empregado tivesse peticionado fazendo o respectivo pedido. Também considerou que não seria razoável a concessão do benefício porque o trabalhador ali recebia rendimento superior a 2 salários mínimos. E aí, para o Tribunal Regional, não se pode admitir que o empregado, mesmo ciente de que não preenchia os requisitos, tenha usufruído de um benefício que não teria direito. O relator do recurso de revista, então ali do trabalhador, ele analisou que a ausência de recolhimento de custas ocorreu em razão de um desacerto do magistrado de primeiro grau e, a seu ver, a responsabilidade não poderia, então, recair sobre o empregado. E assim, votou pelo retorno dos autos ao Tribunal Regional para que fosse concedido o prazo, então, para recolhimento. Se for o caso, para o prosseguimento da análise, então, do recurso ordinário. Percebam que houve um deferimento, né, pelo magistrado do benefício sem que houvesse o pedido. Quando esta matéria chegou, né, quando o recurso chegou no tribunal, o tribunal entendeu que o recurso era deserto, porque a parte não tinha feito o recolhimento das custas justamente por ter o benefício da gratuidade da justiça. Então o TST entendeu que houve esse desacerto por parte do magistrado e não do trabalhador e que por isso deveria retornar os autos para prosseguimento. Com relação à declaração de hipossuficiência, então na outra ação, a turma analisou o pedido, também aqui de um trabalhador, e nesse caso, diferentemente desse que a gente acabou de ver, o trabalhador havia anexado uma declaração de hipossuficiência e tinha pleiteado a gratuidade da justiça. O juízo da primeira vara do trabalho, então, apesar de julgar o pedido improcedente, deferiu o benefício e dispensou o trabalhador do pagamento das custas. Contudo, o seu recurso ordinário também foi declarado deserto pelo Tribunal Regional, que considerou que, como a reclamação foi ajuizada já na vigência da reforma trabalhista, seria necessária a comprovação da insuficiência de recursos. A relatora, então, observou que após a alteração legislativa, a discussão se dá em torno da forma de comprovação da insuficiência de recursos. E, para ela, a CLT não tratou especificadamente da questão e aí se poderia utilizar o processo civil, né, o Código de Processo Civil, já que ele é fonte subsidiária do processo do trabalho. E aí lá nós temos que se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural. Então, nesse sentido, ela destacou que, de acordo com a súmula 463, né, ela tem sim a possibilidade da concessão da gratuidade da justiça mediante declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou pelo advogado. Então, pessoal, deixei ali também os números nos recursos, né, de revista, caso alguém tenha interesse de pesquisar mais a fundo, você teve ali também essa indicação. Então, um tema super importante, super atual. Para lembrar, antes da reforma trabalhista, o requisito para a concessão do benefício era o recebimento de até 2 salários mínimos. Após isso, após a reforma trabalhista, passou a ser 40% do teto dos benefícios da Previdência Social. E então, esta
esse deferimento de ofício ele pode ser feito desde que atendido estes requisitos. Então, o juiz pode conceder de ofício, mas desde que a pessoa receba até estes limites. E segundo o TST, a declaração de insuficiência de recursos, ela vai ser uma forma de comprovação, então, desse requisito da insuficiência para fins de concessão do benefício. Certo, gente? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado destas dicas e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!